Pinheirinhos, que alegria, tralalalala, sinos tocam noite e dia, tralalalala, é Natal que vem chegando, tralalalala, vamos pois. E aí, gente? Olha, então nós fizemos esse primeiro enfeite, que eu já mostrei como faz, ele ficou do outro lado assim, tá bom? Esse eu vou deixar assim simples, você vai dar o acabamento em cada um, e cada um vai ficar bem com a sua cara, isso é muito legal. Mas esse eu tava aproveitando sobra de manta resinada, e que elas já estavam assim, ó, redondas. Então eu guardo e daí tô aproveitando. Mas hoje eu queria mostrar para você mais um modelo. Eu tenho aqui um retângulo do tamanho da palma da minha mão. Essa não é uma manta resinada. Isso daqui é um pedaço de nylon dublado. O nylon dublado, ele é um excelente material para a gente estruturar as nossas peças. Eu uso ele demais. Ele é muito leve, ele é bem mais barato do que a manta resinada e tem um efeito ótimo em bolsas, em nécessaire, cestas, estojos. Você pode estruturar com isso. Ele não pode ser usado para peças tipo jogo americano, pegador de panela, peças que vão ficar planas. Ele não pode ser usado, porque quando a gente quilta, quando a gente trabalha, ele fica um pouco assim se a peça é plana, e eu particularmente não gosto do resultado. E também porque ele é um material que não dá para passar com o ferro muito quente. Você pode passar com o ferro na temperatura mais baixa, né? Agora, para estruturar peças que têm altura, largura e profundidade, né? Então, elas têm volume, né? Vamos pensar uma caixa. Olha, essa cesta aqui foi feita e estruturada com nylon dublado. Ela é super levinha. Essa daqui, ela tem uma medida de 20 por 20, 10 centímetros ela tem de altura. Essa é uma cesta de pães, né? Você pode usar também para muitas outras coisas. E ó, se eu tento amassar ela, ó, ela volta. O nylon dublado, ele tem essa capacidade, ó. E ela é muito levinha. Essa é uma cesta que eu posso lavar, normal, né? Eu posso lavar e tal, e depois ela vai secar e eu vou usar de novo. Não é uma peça que eu vou ficar passando a ferro, esse tipo de coisa, lixeirinha de carro. Então dá tranquilo para fazer, tá bom? Então, eu vou usar um retalhinho de nylon dublado. Esse aqui que eu tenho, ele é pequeno, tá? Ele mede quase 15, 10,5, a medida desse meu nylon. Mas não importa muito o tamanho, eu vou fazer um outro enfeite de Natal. Esse que nós fizemos, nós começamos colocando a partir desse retalhinho vermelho liso. E agora nós vamos fazer um que nós vamos usar só tirinhas, ó. Eu tenho só tiras, tá? De vários tamanhos. Ele é mais simples de fazer do que o outro. Você pode usar esse com tiras, inclusive, numa peça com essa, você pode também costurar só tiras. Ele é mais fácil de fazer. Eu quis mostrar o outro porque você pode usar retalhos bem irregulares também, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, o meu primeiro tecido eu vou pôr alinhado e eu vou fazer uma costura que eu quero na volta toda pegando nylon. Eu aqui tenho a tira maior, tá? Eu já posso cortar aqui do tamanho que eu preciso. Então, eu vou passar uma costura na volta toda
menos que uma margem de costura. Eu tô usando linha branca embaixo, tô usando, ela não vai aparecer, e porque eu quero mostrar pra vocês como vai ficar a costura aqui, tá? Pra dar mais contraste. Então, tô costurando a volta inteira dessa primeira tira. A costura ficou bem na beiradinha, eu costurei na volta inteira. Tem uma pontinha sobrando aqui de cada lado, né? Isso a gente vai alinhar depois. Não importa para esse trabalho que eu tô fazendo, se eu vou costurar a tira sobre esse lado do nylon dublado ou desse lado. O nylon dublado é um material que desse lado é nylon, no meio ele tem uma espuminha bem fina e aqui ele tem um tipo de um TNT, também fininho, que protege a espuma. Eu quero ir criando contrastes, eu vou pôr direito sobre direito, eu vou alinhar por essa que eu costurei aqui embaixo. E agora eu vou passar uma costura de fora a fora com a distância de um pé de máquina. Costurei, então cobriu aquela primeira costurinha que eu tinha feito. E eu, como é um pedaço pequeno, eu já vou aqui e vinco, tá bom? Vou pôr esse verdinho, eu tô mesclando tecidos e cores, procurando dar contraste. Vocês estão vendo que esse tecido tá um pouquinho mais estreito? Não tem problema para essa técnica que a gente tá fazendo. Eu poderia até trabalhar com tiras que não estão regulares, que estão tortinhas, por exemplo. Começa com 2 centímetros e vai para 3, não tem problema. Esse processo eu vou repetir até terminar toda a cobertura do meu nylon dublado. Ó, margem de costura, dobrei e já vinco, ó. Vou usar esse vermelhinho agora. Então, novamente, eu vejo se o meu tecido cobre tudo, cobre de ponta a ponta, né? E vou costurar, margem de costura. Vocês veem que eu não estou alfinetando, tá? Não tem necessidade de alfinetar isso aqui, porque é uma coisa muito pequenininha. Você consegue segurar com a sua mão e costurar. Não precisa de retrocesso, nem no começo, nem no final da costura. Se você quiser, você pode vincar no ferro, tá? Não tem problema, mas a temperatura do ferro tem que estar baixinha. O que que eu faço quando o tecido tá estreitinho? Eu posso costurar ele com uma margem menor do que a margem de costura, porque eu quero... Mas isso é uma coisa que vocês vão fazendo e vão sentindo aí, tá? Ó, eu deixei uma margem de costura mais fininha aqui. Agora eu vou na margem de costura mesmo, tá? Se você quiser fazer ele inteiro com uma margem de costura menor, você pode também. Inteiro com a agulha pra direita, você pode também, tá? Porque o importante é você ir costurando as tiras, uma sobre a outra. Ó, vinco. Vocês estão vendo que eu tô tentando intercalar para dar contrastes, né? Ó, vinquei. Não foi ainda possível terminar, tá? Tá vendo que sobrou uma tirinha? Mas eu posso cortar um pedacinho desse nylon, né? Não compensa eu costurar outra tira aqui, tá bom? Então, eu vou refilar ele aqui. Pra facilitar, eu vou passar uma costura aqui em cima agora, ó, nessa borda, tá? Uma costura bem na pontinha. Então, olha como ficou. Olha do outro lado. Agora, eu vou na minha placa de corte e eu vou tirar essas sobras de tecido que ficaram aqui. E eu vou cortar o excesso de tecido só. Eu tô alinhando pelo meu nylon dublado. Isso aqui vai pro lixo, né? Não dá pra fazer mais nada com isso. Quer dizer, talvez até dê, mas agora eu não tô pensando nisso, tá bom?
E eu vou tirar essa pontinha aqui também, tá bom? O nylon dublado, ele também não é um material que estraga muito o meu cortador. Então, como eu vou cortar só esse pedacinho aqui, eu vou usar o mesmo cortador que eu uso para tecido, para tudo. Então, olha como ficou aqui. Então, ó, cortei o tecido exatamente do tamanho. Eu vou alfinetar ele aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma outra técnica que a gente pode fazer aqui. Ó, eu alfinetei nas 4 pontas, meu tecido tá aqui atrás. Eu vou fazer essa técnica, mas eu poderia até também ter feito outra que eu já quero mostrar para vocês. Vocês já poderiam ter posto esse tecido vermelho aqui no nylon dublado, costurado só ele e o nylon dublado na volta inteirinha, e depois fazer esse trabalho que nós fizemos de pôr as tiras. Então, quando você terminasse, ele já estaria com esse tecido vermelho de fundo. Eu não fiz isso, eu vou usar pontos decorativos variados aqui, um em cada costurinha. A minha agulha aqui, ó, ela tá alinhada com a costura. Eu vou ficar olhando em todos os pontos se a minha agulha tá alinhado com essa costura aqui. Então, agora vamos costurar. Eu vou cortar a linha aqui, porque eu quero mostrar o ponto para vocês mais perto. Mas eu poderia, se quisesse, virar só o meu trabalho aqui e vir para a próxima tira sem cortar a linha, tá? Mas eu vou cortar dessa vez e mostrar para vocês. Nas próximas eu faço como eu tô falando. Dá bem para ver aí o pontinho que eu fiz, né? Agora eu vou alternar. Nessa outra linha, eu vou fazer um outro ponto, eu vou escolhendo pontos aqui e vou fazendo. Agora sim, eu vou virar, levanto a agulha e trago meu trabalho de volta para a próxima linha aqui, tá? Vou escolher outro ponto, a próxima costurinha. E também vou pro próximo ponto. Pronto. Terminei. Olha como ficou. Vários pontinhos. Eu posso fazer, se eu quiser, tudo com o mesmo ponto. Vamos dizer, gostei desse ponto aqui, vou passar todo ele, tá? Eu posso fazer com bordado à mão, eu posso fazer com N coisas. Do outro lado, que quase não dá pra ver, tá tudo preso também com todos os pontos. Eu tenho aqui um retângulo, do outro lado tá forradinho, e aqui, olha, tá aberto. Agora, esse aqui, eu já tenho o forro, então eu não vou virar pro direito. Eu tinha marcado aqui o meu ponto, o meio, tá vendo um risquinho aqui? Eu marquei esse meio aqui, tá? Uma arvorezinha de Natal. Então, eu vou cortar. A minha régua vai ficar bem no meio aqui, ó. E aqui bem na ponta. E eu vou cortar aqui. Cortei. E eu vou cortar do outro lado também. Então, aqui, da ponta, ó, eu vou cortar lá em cima. E agora, eu tenho um pinheirinho de Natal. Eu já vou colocar um fitilho aqui para formar minha alcinha, para quando eu for colocar na árvore. Então, peguei um pedaço de fitilho aqui. Vou dobrar no meio. E vou colocar aqui, ó. Entre as duas partes que estão abertas, ó.
que eu vou fazer para dar acabamento agora? Porque tá assim, tá? Eu preciso dar o acabamento. Eu poderia aqui pôr um viés, é uma opção, mas como eu tô querendo fazer uma coisa simples e rápida, né? Porque o Natal tá chegando, meus enfeites têm que ficar prontos. Então, eu vou passar um ponto aqui da minha máquina, que pode ser até o ponto zigue-zague, você pode fazer ele bem fechadinho, né? Mais juntinho, tá? Eu vou passar o zigue-zague mesmo, eu poderia escolher outro ponto da minha máquina. Mas eu vou passar o zigue-zague mesmo, tá bom? Pra vocês verem ele. E eu vou passar na volta inteirinha. E quando eu passar, então, eu já vou prender esse fitilho aqui. E daí eu fico com o meu enfeite pronto, tá bom? E olha o que eu tô fazendo aqui. Eu vou começar nessa parte de baixo do pinheirinho, na parte reta, mas eu não começo aqui da ponta, tá? Eu vou começar do meio, tá bom? Seguro a minha linha. Eu pus o zigue-zague largo no ponto, mas bem apertadinho na distância, tá? Na minha máquina. Ó como ficou meu pinheirinho. Agora eu vou arrematar esses fios. Ó, a costa dele e a frente dele. Tá? Já tenho mais um enfeite pro meu Natal. Vou arrematar esses fios aqui, tá bom? Então, eu tenho esse enfeite pra minha árvore e esse enfeite pra minha árvore. E agora, eu tenho essas duas metades que sobraram, tá? Ó, que eu cortei lá. Não dá pra fazer outro pinheirinho aqui? Dá, eu posso fazer um pinheirinho diferente, né? Pinheirinhos, que alegria, tralalalala, sinos tocam noite e dia, tralalalala, é Natal que vem chegando,